Esta é a live com a fisioterapeuta do canal da artrose, a já famosa Samantha Weiss. Então, à medida que as pessoas vão entrando, vamos ver se ela entra ali. Ó, Samantha já está pedindo a entrada. Vamos convidar ela para conversar com a gente. Já tem o Naldo Cury, lá de Niterói, está conosco. Rafa Fora e muita gente boa. Marilu quer saber da Rofit. Aê, Samanta! Muito Olá! obrigado! Se, se a Jéssica Matiello não tivesse nessa live, eu ia ligar para a Jéssica Matiello, que aí ia ser, ó, na hora de mandar coraçãozinho, sim, mas na hora, ó, Estúdio Wagner, ó, a Fernanda Wagner é a fisioterapeuta lá de Porto Alegre, a fisioterapeuta da Marilu. Nós vamos até conversar com a Fernanda Wagner. E a gente vai começar aqui também no YouTube e no Instagram, onde a Samantha Weiss é famosíssima. Samantha, e aí, tudo bem? Tudo bem? Oi, Samantha, tudo bem? Estamos começando aqui no Instagram, no YouTube. Todo mundo quer saber da Samantha, que já é uma celebridade lá no canal da Artrose. Muito bom. O pessoal está entrando aqui no YouTube também. Boa noite. E a gente vai dando boa noite para quem chega. E é o seguinte, está ali o Guilherme Matevi, que já precisou de muita fisioterapia e sem dúvida tem perguntas para a gente. O Álvaro está aparecendo. A Maurelisa Baron também entrou. Tudo bem, pessoal? Conseguem nos ouvir? Samantha está ajeitando a luz aí. Nós estamos com uma dificuldade técnica. Olha, a Luzia lá no YouTube está nos dando boa noite, Luzia. Então é o seguinte, o canal da Artrose é uma iniciativa da Samantha e uma iniciativa minha também. Ó, teu chefe está ali, ó, o Fabiano França está aí. Viu Tá todo só? mundo vendo aí. Que responsa, sem nenhuma hein? pressão, né, Samantha? Para falar sobre reabilitação na artrose. E assim, à medida que milhares de pessoas vão entrando, Samantha, a gente vai respondendo várias perguntas que nos mandaram e a gente vai desenrolando. Ó, Morgana Postal, sua amiga, e todo mundo para dar força, né? E a gente vai depois... Ó, o Fabiano está dizendo que está bacana. Então é o seguinte, o canal da Artrose no YouTube. Você que não sabe onde é o canal da Artrose, entra no canal da Artrose lá no YouTube, vai me encontrar e vai encontrar a Samantha. São os vídeos mais vistos, são da fisioterapeuta Samantha, sem dúvida. Essa joia de criatura. Bacana. Tá me ouvindo bem, André? Sim? Tô super... Vocês estão ouvindo, pessoal? Vocês digam aí se estão... Ó, o Rodrigo Vaz... Oi, Samantha. Pô, Rodrigo Meu Vaz... primão! Olha aí, ó, Tudo Marco bom? Zatti. E aí nós vamos falar sobre reabilitação na artrose. Ó, boa noite, Kátia. Kátia já tá, Samantha tá voltando. E agora nós vamos fazer já o link. Ó, como devo saber se devo operar ou não? Então, Maurelisa, enquanto a gente vai refazendo o link lá no Entrei canal da no... Artrose, bacana. Consegui, Maria tá José. certo. Cada caso vai depender. Nós já fizemos uma live inteira, inclusive com o Dr. Otávio Melo, que está aqui nos vendo, em que a gente sabe que haverá soluções cirúrgicas para alguns problemas, por exemplo, quadril, joelho, ombro, né? E vai depender muito da incapacidade e da possibilidade de uma cirurgia resolver seu caso. Então, a gente esgota todas as alternativas conservadoras, e é por isso que nós estamos aqui falando com a fisioterapeuta do canal da Artrose, oportunidade rara, e aí nós vamos, você vai ver se deve operar ou não. Então, a primeira pergunta, Samantha, você que é uma pessoa tão bacana e querida no canal da Artrose, eu quero saber de ti o seguinte. Responda sem titubear. É possível, Samantha, melhorar os sintomas da artrose com fisioterapia? Opa, com certeza. Com certeza. Eita, então tá.
quase que já acaba a live aqui, né? Sem dúvida, Não, né? É o sem carro-chefe. É o carro-chefe, né? Muito bem. Então, a fisioterapia é uma ferramenta utilíssima, tanto que o canal da Artrose tem todo né, uma sessão, tem todo um playlist só da Samantha mostrando os exercícios iniciais. Como que a fisioterapia pode ajudar o paciente que tem artrose, Samantha? Bom, a gente tem vários recursos, né, com aparelho de cinesioterapia, né, que é o aparelho quando a gente precisa trabalhar o ganho da amplitude do movimento, retornar ao movimento da articulação, aparelhos que trabalham principalmente a força muscular, né, dispositivos, ou peso do corpo, ou algum tipo de elástico, bola, e também a gente tem toda a parte da eletroterapia, que são aparelhos que vão nos auxiliar no alívio da dor e na melhora da resposta inflamatória, né? Na questão de trabalhar o anti-inflamatório, né? A questão da dor. Muito bem. Então, ela falou de cinesioterapia, que na verdade é a terapia do movimento, né? Em que o fisioterapeuta vai orientar. Você me corrige aqui, né, Samantha, se eu estiver falando bobagem, né? Não, mas a gente vai traduzindo aqui para o canal da Artrose. Isso. Então tem a parte de ganhar movimento, né? Amplitude de movimento, né? Tem vários vídeos lá no canal da Artrose sobre isso, né? Os exercícios iniciais, fortalecimento, né? E há ferramentas. Então tem essas ferramentas de eletroterapia, né? Que a Samantha falou, né? Tem laser, tem ultrassom, tem várias coisas que a gente vai falar aqui. Ó, a Mari Coutinho, Silvânia também tá aí. Ó, Samantha vai de novo. Ó, tô aqui. Agora dá um. Tá ali. Oi, Vamos oi. ver, pessoal, aí se está ouvindo. Ó. Muito bem. Então, seguimos aqui o que a gente tinha programado para falar, né? Então, sim, a fisioterapia pode ajudar e tem vários recursos. E aí eu já vou pegar uma pergunta num post, e aí eu quero saber de você o seguinte, ó. Poderia falar, Vini Faloni perguntou para nós lá naquele post que eu abri para o pessoal das sugestões, né? Poderia falar sobre os tratamentos de fisioterapia, se o ultrassom tem eficiência? Vamos um por um, né? Ó, a Cris Nichetti também entrou. Ó, se o ultrassom tem eficiência, em qual frequência? Laser, em qual tipo? Vamos começar por aí? Vamos lá. Bom, a eletroterapia, né, é o conjunto de aparelhos que vão nos auxiliar na diminuição do quadro álgico, no quadro de dor, na melhora da amplitude do movimento, né, fazendo com que a articulação desinche, por exemplo, né, e o ultrassom e o laser são aparelhos que a gente pode usar nessas ocasiões, tá? O laser, a gente vai usar mais no intuito de regeneração, tá? Numa questão de cicatrização. A gente usa muito os dois aparelhos, em tecidos moles, né? Numa recuperação de tendão, de musculatura, ligamento, tá? Mas nada impede de que a gente possa usar também na artrose, tá? Então, o laser vai dar mais um intuito de regeneração, de cicatrização, de estímulo para essa articulação, tá? E o ultrassom, ele vai chegar, então, como um vasodilatador. Ele vai aumentar a circulação do local, vai ajudar no alívio da dor, também vai ajudar na redução do inchaço, tá? Então, esses dois aparelhos, sim, são efetivos na artrose, né? Claro que a gente deve associar o aparelho com o reforço muscular. O reforço é o carro-chefe quando a gente vai falar em artrose, tá? Então, não tem como a gente falar de artrose sem ter uma boa condição muscular. Então, o primeiro passo é a gente trabalhar. Se nós tivermos uma limitação da amplitude, por exemplo, eu preciso trabalhar a articulação do ombro. Primeiro eu tenho que ganhar o movimento do ombro, restaurar esse movimento, para depois eu ganhar força. E aí eu vou incluindo todos os recursos de terapia, né, para me auxiliar nesse ganho. Então, primeira coisa é a analgesia, né? Tá. Então, assim, ela já falou que tem que fazer uma analgesia, que tem que melhorar a situação de dor e que aí vai ter que ganhar a mobilidade articular e depois reforço, né?
Então tá, você já falou do ultrassom, né? Já falou do laser, que são técnicas importantes, né? Que enfim, são ferramentas aí que o fisioterapeuta tem, né? Ó, a Misa entrou aí também, muito bacana. Aí você fala para nós, ó, com que frequência costuma se usar esse tipo de ferramenta? Quantas vezes na semana? Como é que é? Bom, a gente não indica, eu acho que uma das perguntas foi, né, André, sobre a frequência da fisioterapia. A gente não indica realizar a fisioterapia diária, tá? Porque a gente precisa ter um descanso muscular, tá? É que nem quando a gente vai para academia, né? Quem frequenta a academia todos os dias, a gente não pode trabalhar o mesmo grupo muscular todos os dias. Então, a gente trabalha um grupo muscular num dia, descansa e trabalha um outro membro, um outro grupo, né? E assim vai ser com a fisioterapia também. Claro, depende do objetivo, tá? Se a gente é uma reabilitação de um pós-operatório, sim, a gente precisa ter uma atividade diária, né? A gente precisa ganhar amplitude do movimento e a gente precisa ter, se não um acompanhamento diário, uma orientação que seja realizada diária, tá? Mas se não, para o acompanhamento de artrose, a gente pode pensar na fisioterapia de 2 a 3 vezes na semana. Olha aí, muito interessante. Então, 2 a 3 vezes por semana, na semana seria o ideal. E você, às vezes, dá um tema de casa para manter amplitude articular, né? Ou crioterapia, né? Usar gelo, né? Muitas vezes, né? Que acho que é uma alternativa boa no dia que está off, né? O dia on com a fisioterapeuta. No dia off, aí você usa outras ferramentas. Acho que é por aí, né, Samantha? É isso aí. Bom, então, assim, já fica aquela questão ali, ó. Devemos fazer físio nos joelhos todos os dias? Tem uma artrose, a Marilu, né? Me perguntou, Marilúcia, a Malu. Então, ela já orientou, né? Com um profissional de fisioterapia, provavelmente 3 vezes por semana, mas aí fica a orientação complementar que você pode fazer para tratar algum sintoma, outras coisas, ou manter a amplitude de movimento, né? Isso aí. Bom, compressa quente ou fria? Isso é sempre uma grande debate, sempre vem essa pergunta. Acho que eu tinha que fazer um vídeo contigo sobre compressa quente ou fria. O que tu me diz, Samantha? Depende, né? Na artrose, geralmente, as pessoas que têm artrose grave vão sentir muito mais dor no frio, né? Então, as mudanças de temperatura do clima, né? O inverno chegando, as pessoas geralmente sentem mais dor, tá? Nesse caso, quando a gente não tem um processo inflamatório associado, né? Um processo inflamatório ativo, digamos assim, a gente vai ser bem-vindo o calor, tá? A bolsa de calor, o colega falou ali também sobre a luz vermelha, né? A gente usa não tanto porque ele acaba sendo um calor mais superficial, mas também tem essa intenção de vasodilatação, né? De aumentar a circulação. Quando a gente tem na artrose, e aí tu pode me auxiliar, a gente pode ter processos inflamatórios associados nisso, né? Às vezes a gente tem um derrame, um aumento de líquido, né? Vão fazendo bolsas atrás do joelho, né? Nesse caso, a gente deve provavelmente usar o gelo. O gelo vai ser o recurso mais efetivo nessa ocasião. Sem dúvida. Vocês têm que entender, pessoal, que é o seguinte, que existe o processo inflamatório associado à artrose. Muitas vezes a membrana dentro da articulação inflama, e a gente chama isso de sinovite, super comum, que são as exacerbações, quando fica pior e a pessoa se desespera, achando que vai ter que operar, por exemplo. E nesses momentos que o joelho está muito inchado, que está muito inflamado a junta, você põe gelo. Pronto. Está desenrolado para vocês. E a Samantha explicou que muitas vezes, como a artrose é uma doença crônica que vai ao longo dos anos, não quer dizer que vai ser só pior. Tem momentos de exacerbação de pior e tem momentos de calmaria, né? Então, dependendo se a musculatura está contraturada, não a junta, mas a musculatura está tensa,
tem pontos de gatilho, está presa, você pode usar calor ali. Né? Perfeito. E na articulação, às vezes, né, quando ela não está muito inflamada, como muito bem a Samantha disse, também é bem-vindo, principalmente no inverno, e no inverno aqui do sul do país também vai ter dias bem frios, então pode sim ser feito nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Né? Acho que aí fica explicado isso. Né? Alongamentos e fortalecimento. Ó, o Vini aqui já mandou essa pergunta longa e aí já no final ele quer saber disso. E aí? Para artrose, é isso? Para artrose. Vamos na artrose. Isso aí, sem dúvida. O fortalecimento, que é o que a gente vem falando desde o início da live, né? É o carro-chefe. Não tem como a gente falar de tratamento de artrose sem pensar em fortalecer uma musculatura, né? Eu gosto de simular, às vezes, com o paciente sobre quando a gente tem, imaginando que a junção das minhas duas mãos é uma articulação, né? Uhum. Quando a gente tem artrose, a gente tem esses dois ossos pinçados, né? Muito próximos um do outro. Se a gente tem uma adequada musculatura, uma boa força muscular, a gente vai fazer uma tração nessa articulação, né? Claro que eu estou exagerando aqui no movimento, mas quanto mais força eu tiver, mais destrave a gente vai ter nessa articulação. Então, esse é o início. Esse é o caminho inicial para a artrose, tá? Claro que a gente vai ter que cuidar os exercícios que a gente vai fazer na artrose. Muitos vão gerar dor, né? Mas não é para deixar de fazer o exercício, e sim a gente vai adaptar o exercício à condição do paciente, né? Fantástico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai achar uma estratégia para manter, ou se possível, ganhar movimento e depois fortalecer toda aquela cadeia muscular que envolve a articulação para que progressivamente ganhe força. Ela deu o exemplo ali, o que pode parecer um joelho, né? Se você cortar os ligamentos do joelho, o joelho desmonta. E ele é mantido, então, pela própria musculatura. A musculatura é decisiva no joelho, por exemplo, pessoal. Então, você, quando precisa, tem que realmente fortalecer a musculatura. Isso aí é muito importante, né? Bom, só que isso vai ter que ser guiado por alguém. Por isso que eu sempre bato na tecla da importância, né, da fisioterapia. Samantha, aqui embaixo tem um aviãozinho aqui, ó. Você vai olhar aqui no Instagram e você clica ali e convida outras pessoas para a nossa live, tá bom? Você pode convidar até 50 pessoas, mas se você convidar cada um, né, de vocês, convidar, cada um convidar 49, a gente já fica feliz, né? E vocês já ficam contando para nós de onde é que vocês são. Estão falando da onde, que é uma coisa muito bacana de saber de onde é que as pessoas estão falando. Bom, outra coisa que eu quero saber de você. Ó, a Marilu mandou uma pergunta. Isso é importantíssima, a pergunta da Marilu, né? E a Fernanda Wagner, que vai tratar dela também, já sabe, mas ela quer saber que tipo de fisioterapia para quem tem Rofite. Rofite, pessoal, eu fiz um videozinho lá no canal da Artrose só sobre Rofite, que é uma inflamação na gordura de Hoffa, que é uma gordura que tem aqui, ó, nessa região do joelho. Então, isso é uma Rofite, né? Você pode ir lá no canal da Artrose e vai ver o vídeo sobre Rofite. Mas aí a Marilu já quer saber qual é a fisioterapia, como é a fisioterapia para quem tem Rofite. Ajude a Fernanda Wagner, que está nos assistindo aí, a Marilu. Como é que é a fisioterapia para quem tem Rofite? Então, o primeiro ponto... Oi? Está me ouvindo? Pode falar. Sim. Primeiro ponto, ouvindo, então, vai. a Rofite é o causador da inflamação, né? O que está causando dor nesse joelho, tá? Então, a gente tem, geralmente... excesso na articulação, né? Quando a gente tem uma sobrecarga exagerada, quando a gente tem, geralmente, pacientes ou pessoas corredoras, maratonistas de alto rendimento, quando a gente tem um impacto grande sobre essa articulação. É aí que a gente vai ter muito provavelmente a Rofite associada. Nesse caso, então, a gente vai ter que, primeiro, ver o causador da dor e tentar aliviar essa conduta ali, né? Aliviar o impacto, avaliar,
evitar a sobrecarga, né? E depois a gente vai entrar com medidas analgésicas, anti-inflamatórias e principalmente também a questão do reforço muscular, tá? Nesse caso, a gente sempre tem que pensar que o maior estabilizador do quadril, do joelho, são os músculos da coxa, tá? Então, a gente também precisa ter uma adequada força desse grupo muscular para a gente não ter tanto impacto lá na articulação, tá? Então, tirar o que causa dor, tratar a dor e inflamação e começar com o reforço muscular. Fantástico, né? Você falou também do quadril ali, acabou dizendo, né? A musculatura que vai, enfim, transpor o joelho, muitas vezes é biarticular e também existe uma correspondência de questões do quadril, a influência, né, do quadril sobre o joelho. Então, além de tratar o joelho, tem que ser tratado o quadril também. A gente vê muita fraqueza de abdutor, né, e claudicação, a pessoa manca, e aí sobrecarrega o joelho, ocorre mal, o gesto esportivo tem que ser corrigido. Tudo isso, viu, Marilu? Bom, Pilates é bom para artrose nos joelhos? Sem dúvida, sem dúvida. O Pilates também é um exercício de fortalecimento, né? E com certeza ele vai ser benéfico para artrose. Geralmente a gente indica, né, o Pilates porque ele não vai só trabalhar a força muscular, mas ele também vai trabalhar toda a questão do alongamento, né? O que a gente precisa também estabelecer, né, medidas que mantenham as musculaturas em harmonia, né? Então não é só reforçar uma musculatura, é a gente deixar ela no alongamento adequado e se correspondendo entre elas, né? Que a gente não tenha maior tensão de um lado, menos tensão de um outro. Então o Pilates, sem dúvida, é uma fundamental peça para a reabilitação na artrose. Muito bacana. Ó, tá embaçando um pouquinho. Ó, tem um monte de... Ó, a Jéssica adorou a história do Pilates. O Antônio Carlos Paludo, bicicleta e artrose, benefício. Você acha que quem tem artrose de joelho, por exemplo, pode usar bicicleta, Samantha? Pode usar. Né? A gente sempre, eu gosto de falar nos vídeos do canal da artrose que a dor sempre vai ser a limitação, né? É isso Então, aí. a gente vai poder sim usar, a gente vai iniciando com uma carga menor e vai aumentando. A grande sacada também da reabilitação da artrose não é a gente colocar muita carga, muito peso, tá? É a gente trabalhar de forma mais leve, com mais volume de movimento do que o próprio peso, né? A gente não vai sobrecarregar no peso, mas sim na mobilidade, né? Na quantidade de volume do exercício. Muito bacana. Ó, o pessoal falando que obtém excelentes resultados. A Cláudia Mazzoni diz que faz Pilates e está muito bem. O pessoal aqui apoiando o Pilates, né? Os pilateiros aqui, né? Olha aqui, ó, viu só? A Semiramis Guimarães diz aqui para nós, ó, que quando começou a pandemia parou a musculação. As dores aumentaram muito no quadril e no joelho, viu? É isso que a gente estava falando, né? Isso é uma coisa importante. É uma coisa importante você manter, né, a musculatura para que ela se sempre forte possa estabilizar as juntas, né? Deixa eu responder uma aqui, ó, da Silvânia Rodrigues. O que ela deve fazer? Ela disse que estava com dor no ombro. Meu ombro está mal. Me ajuda, por favor. Não consigo levantar o braço direito. O que acontece, a gente, antes de mais nada, antes de tratar, a gente tem que saber o que é. Então, faz parte primeiro o diagnóstico. O que está havendo no seu ombro? Se você já tem um histórico passado de lesão, se agora você teve algum trauma, alguma exigência excessiva, para a gente poder entender qual é a questão que está envolvendo. Às vezes a dor pode ser espontânea, sem dúvida. Às vezes há lesões nos tendões internos do ombro, que a gente chama aquele conjunto de 4 tendões de manguito. Muitas vezes tem calcificações ou lesões dentro que podem causar dor. Às vezes a dor ela vem da cervical e vai para o ombro, né? Então você tem que investigar. E após isso,
sem dúvida, a fisioterapia, dependendo da alteração que vem, ela pode ser útil na grande maioria dos casos, né? Só que a gente não tem exatamente como dizer o que é, porque cada caso vai ser diferente, né? Bom, tem gente falando de Salvador, Florianópolis, Niterói, muito bacana. Vou responder mais alguma coisa aqui que me mandaram, ó. Por que é difícil parar de mancar após a cirurgia de quadril? Vou explicar para vocês. Ó, a gente ia falar muito sobre cirurgia também, mas a gente vai começar. A primeira das cirurgias é a seguinte, ó. Ó, a Camila já nos dando um joinha aí, já é muito bom. Inclusive, a Camila parou de malhar só para assistir a tua live. Ou está assistindo a live malhando lá, né? Que ela sempre... Ó, Samantha. Então é o seguinte. Por que é difícil parar de mancar após a cirurgia do quadril? Perguntou a Denise Almeida. Vou explicar para vocês. Denise, assim, existe uma alteração biomecânica do quadril. O que eu quero dizer com isso? Uma alteração da anatomia, de como que o quadril está na artrose. Ó, às vezes deforma a cabeça, encurta, e essa região se destrói, endurece, né? Então, atrofia toda a musculatura que está ao redor. O cirurgião que vai fazer a prótese de quadril, ele reconstitui isso da melhor maneira possível. Planeja antes, faz todas as alternativas para tentar reconstruir o quadril. Se chama também reconstrução de quadril. Bom, aí põe a prótese, fica bacana. Muitas vezes ele consegue fazer isso. Algumas vezes é mais difícil. Aí o trabalho do fisioterapeuta fica mais dificultado, né? E a mobilidade tem que ser ganha aos poucos. E muitas vezes a musculatura que está atrofiada, ela tem que ser retrabalhada. E aí, por isso que às vezes, né, fica difícil de parar de mancar. Isso, então, é a explicação do lado ortopédico, né? Samantha vai voltar. Ali, Samantha. Ei, vamos ver se eu acho ela de novo. Samantinha, brilhe. Brilhe, agora é a sua vez de novo. Então é o seguinte. Ó, a Camila Brigolini diz que segue fortalecendo o quadril para prevenir a artrose. Bacana. Samantha, e aí? Estamos de novo? Agora em definitivo? Tomara. Tomara. Então aqui estão perguntando por que é difícil parar de mancar após cirurgia de quadril. E eu expliquei que é uma reconstrução biomecânica, ou seja, às vezes a deformidade não é corrigível, às vezes completamente cirurgicamente, ela é aproximadamente corrigível. A pessoa já fica sem muita dor, mas ainda manca. E às vezes, dependendo do caminho que o cirurgião escolhe, a abordagem cirúrgica tem umas que são mais rápidas e tem outras que são mais demoradas. O que você diria também? Por que é difícil a pessoa parar de mancar após a cirurgia de quadril? Isso. Bom, a gente pode pensar em 3 fatores, né? Sobre a claudicação e mancar. Né? A dor, a falta de força muscular, né? Geralmente o que nos falta de força é da musculatura glútea, né? Que é a principal estabilizadora desse quadril, né? Ou uma lesão nervosa, né? Que pode acontecer geralmente também quando o paciente tem uma fratura, né? E vai colocar a prótese como opção de correção, né? Então tem que ver se falta, geralmente, né? Falta reforço dessa musculatura estabilizadora ou o que está gerando dor nesse paciente, né? Não tem dúvida. Então, são essas alternativas que têm que ser consideradas e a reabilitação tem que estar sempre presente, né? A Semiramis Guimarães pergunta, bursite no quadril se trata com fisioterapia ou cirurgia? Sempre Semiramis vai fazer fisioterapia, tá? Sempre. Bom, 80% dos casos vão melhorar com físio. 20% que não melhorar, outras técnicas. Gosto muito de onda de choque, né? Que é uma onda acústica de alta intensidade, que ajuda a cicatrizar o tendão, primeiro. Né? Existem outras terapias que estão vindo aí no futuro breve, talvez a gente tenha, né? De concentrados de plaquetas, enfim. Vai ser uma outra alternativa. E é raro casos que não se resolvam com essas duas técnicas. Aí você pode precisar de uma cirurgia, mas é extremamente incomum. Então, ó, eu fiz inclusive um vídeo, viu, Samiramis? Vai lá no YouTube, você vai achar o vídeo sobre bursite trocantérica
o pessoal gostou muito e vai lá e vê isso aí. Que mais aqui que eu vou perguntar? Quem mandou perguntas? Vamos ver. Tem casos que a caminhada não é indicada? Acho que vai ver no contexto da artrose, vai ver, né? E aí, desenrola essa, Sim. Samantha. A gente fez até um vídeo, né, André, essa semana para o canal da artrose, e a caminhada, ela é indicada, né? Nós falávamos naquela questão de dor lombar, né? Mas no caso da artrose, com certeza ela é indicada. Claro que a gente vai ter que avaliar pontos como o ritmo da caminhada, né? Que ela não seja dolorosa, que não te cause mais dor e que nós tenhamos também um terreno mais adequado para isso e também um calçado apropriado, né? Tudo que favoreça a prática da caminhada, né? Então a gente não pode pensar em fazer uma caminhada e não ter a condição correta para isso, né? Então é ter um adequado tênis, é pensar num ritmo adequado para o teu caminhar, né? Para a tua limitação e com certeza ela também é um ótimo exercício para artrose, para circulação, vai ajudar no fortalecimento da musculatura também, né? Então sem dúvida vai ser benéfico. Olha, muito bacana. Perguntaram aqui sobre dor no ciático. Como é que a fisioterapia pode ajudar para aliviar, Samantha? Sim, principalmente alongamentos, né? A gente trabalha com alongamento da musculatura de toda a cadeia posterior, de onde fica o ciático, né? Que passa, sai da coluna lombar e passa por detrás de toda a perna, né? Até o pé. E a gente também trabalha com alongamento neural, né? Então, a gente aplica esse tipo de técnica que a gente alonga o nervo. Então, são medidas, né, que a gente pode levar em consideração para aliviar essa dor no ciático, o alongamento, tanto muscular quanto neural. Muito bem. Bom, sobre cirurgia a gente vai falar um pouquinho, né? E quem fez a pergunta vai se submeter a uma cirurgia no joelho, né? Tem uma artrose de joelho, enfim, e ela está preocupada, né? Se faz, se não faz, época de pandemia, depois um dia essa pandemia vai ter que passar, não adianta, né? Quando se faz cirurgia em seguida tem que fazer físio para prótese de joelho? Ouviu a pergunta, Samantha? Sem dúvida, né? Como eu trabalho no ambiente... Prótese de joelho, tem que fazer logo depois? Fisioterapia? Fisioterapia também é essencial em pós-operatório, na minha opinião, é decisiva, né? Bom, nós temos tentado sempre fazer um protocolo cada vez mais curto, pessoal, para a reabilitação pós-operatória. Eu, inclusive, incentivei a Samantha que visse protocolos ali de recuperação mais acelerada, né? Seja para prótese unicompartimental, que é de um lado só, né, do joelho, ou para prótese total, né? Prótese total, você sabe, tem uma recuperação já que é mais lenta, é mais devagar, e a prótese unicompartimental ela tem uma recuperação bem mais rápida, né? Nos Estados Unidos, para vocês entenderem, cirurgia de prótese, seja joelho, quadril, né, até ombro, é quase que uma cirurgia ambulatorial. Muitas pessoas vão no final do dia embora ou no dia seguinte. Então, isso é a nossa, enfim, vontade de um paciente que tenha conforto, se sinta confiável e confiante e no dia seguinte ir embora, né? Mas é claro, isso é uma perspectiva, não é nunca uma promessa, né? Bom, sempre a primeira etapa é conseguir fazer a pessoa caminhar, a pessoa que caminha, ela se sente confiante, depois ganha de movimento, gelo, crioterapia, né? E aí, à medida que vai ganhando movimento, a coisa vai evoluindo. E não, tá difícil. Mas, enfim, eu te agradeço, Samantha, todas as respostas que tu desse. Agradeço a todos que estão aí, né, que vieram para nos prestigiar. A gente vai, sem dúvida, vai fazer outras, né? Pelo menos, enfim, ao longo desse semestre, vamos fazer pelo menos uma por mês aqui, ou com a Fábio, ou com a Samantha, né, para desenrolar aí questões do canal da artrose. E semana que vem eu ainda vou programar o que vai ser. Provavelmente a gente vai falar. A gente tem muito assunto. Medicina regenerativa, com um colega lá do Unifesp. Nós temos sobre fibromialgia, que vai ser legal.
sobre revisão de prótese infectada, que às vezes acontece, que é um pepino. Tem muita coisa legal. Peço a vocês que se inscrevam no canal da Artrose, que é lá no YouTube, né? Tem aí os nossos e-books para quem está querendo, né, estudar mais sobre dor no joelho, sobre laser de alta intensidade, sobre ondas de choque. E convido a todos para a próxima live das 19h15, que é sempre o nosso horário na segunda-feira. Um abraço e agradeço a todos. Muito obrigado por terem vindo. E um abraço, Samantha. Muito obrigado, querido.